A paz do Senhor, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo para estar trazendo a palavra do Senhor para alimentar nossas almas. Vamos orar. Querido Pai, eterno Deus, Criador do céu e da terra e de tudo que há, meu Pai. Mais um dia, meu Pai, se inicia e essa jornada que é a vida, meu Pai. Estamos pedindo ao Senhor que nos acompanhe em cada passo que dermos hoje e todo dia nas nossas vidas. Abençoa cada família, cada pessoa que assistir esse vídeo, meu Pai, trazendo para suas vidas soluções para os seus problemas. Não sei quais são, mas o Senhor sabe. Abençoa cada um em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Hoje estaremos trazendo aqui um tema um pouco difícil de ser tratado, né? Mas temos que estar falando, né? O tema é sobre como cria-se os filhos hoje em dia, né? Como estão criando os filhos hoje em dia. Porque a maneira que você cria seu filho hoje determina o futuro dele amanhã. Então a gente tem que ter responsabilidades para estarmos criando e educando nossos filhos, porque não somos nós, é Deus que nos dá para tomar conta até que eles se tornem adultos. E o que a gente mais vê hoje em dia é negligência dos pais, transferindo essa responsabilidade para a escola, para outros membros da família, para pessoas que não têm nada a ver com a criação do seu filho, com a educação, onde a obrigação e a responsabilidade é sua, da pessoa. E a gente estamos vendo uma geração de jovens sendo criados aí de qualquer jeito, cheios de vontade, cheios de manias, pessoas que quando chegarem à vida adulta vão passar por dificuldade porque não estão preparados para a vida. Os pais que estão educando não estão preparados, até eles mesmos não foram educados adequadamente para estar tendo a responsabilidade de criar um filho, uma criança. Por isso que hoje em dia certos tipos de pais, certos tipos de pessoas não podem ter filho, porque filho é responsabilidade, dá trabalho e quem tem preguiça de educar não pode estar tendo filho. Mas as pessoas passam por cima disso e têm filhos e acham que dando apenas o alimento é suficiente. Uma criança ela demanda a atenção dos pais, ela demanda disciplina. Todo ser humano precisa de limite. Você tem que ensinar princípios à criança enquanto ela é pequena, para ela absorver, para ela crescer sabendo daquilo. Porque depois que ela amadurece a mente e chega na adolescência para a vida pré-adulta, não tem mais como mudar a mente de uma pessoa, a não ser Jesus Cristo, a não ser o Espírito Santo, é o único que tem poder para mudar. Por isso a importância de educar os filhos enquanto criança, de ensinar a eles princípios, de ensinar a eles o que é certo e o que é errado, de disciplinar na hora certa, de castigar quando for necessário. Mas as pessoas não querem, têm preguiça de fazer isso. Então querem transferir a responsabilidade, que é sua, para a escola. A escola não tem a obrigação de educar ninguém. A escola tem a obrigação de ensinar o que é o papel dela. A obrigação de educar é dos pais, é de educação de disciplinar, de ensinar princípios, a respeitar as pessoas, princípio de honestidade, princípios de respeitar os mais velhos, princípio de saber tratar os outros, princípio de não pegar no que é a lei. Os pais têm a obrigação de ensinar princípios, principalmente os que estão na Bíblia. A obrigação dos pais é ensinar sobre a palavra do Senhor, sobre todos esses princípios que estão na Bíblia e os que nós praticamos no dia a dia. Mas essa geração de pais estão criando uma geração de filhos
que não vão saber lidar com a vida adulta. A gente já está vendo no dia de hoje pessoas, adolescentes, tirando a própria vida, porque não sabem lidar com o mundo, não sabem lidar com a rejeição, não estão preparados para receber um não quando chega lá fora. Então começa a ver muitos adolescentes hoje tão jovens, depressivos, entram em depressão profunda, que acabam tirando suas próprias vidas. Isso é um absurdo. Eu fui criado numa geração, talvez a minha geração seja a última geração que foi criada nos sistemas de princípios rígidos. E ninguém morreu por isso. Da minha geração, quase ninguém se perdeu. Nos modos que eu fui criado, que eu criei o meu filho, que minha filha também foi criada, os princípios onde se respeitava o próximo, e era difícil alguém desviar do caminho. Hoje em dia, com essas leis novas, que tudo pode, não se pode ser um pouco mais duro com a criança. Não se pode educar o filho educadamente, adequadamente, porque tudo condena o que é errado. Então estão se criando uma geração de homens frouxos e de mulheres que não sabem lidar com sua feminilidade. Mulheres que querem se igualar a homens e vir essa competição. E quem sai perdendo com isso são a sociedade como um todo. Uma sociedade fraca, de homens fracos e de mulheres que não sabem lidar com o seu próprio papel, essa sociedade se autodestrói. Então hoje estamos falando aqui de um personagem na Bíblia que não soube dar limite a seus filhos, e isso lhe custou-lhe a própria vida e a vida dos seus filhos também. Que está aqui, né, em Samuel, no capítulo 2, começando do versículo 12. E eu vou pulando os versículos que eu fiz um resumo. Que era o sacerdote Eli. Um grande sacerdote, mas que não soube dar limite a seus filhos. E isso custou-lhe muito caro. E Deus o havia advertido, mas ele não deu ouvido, preferiu dar ouvido a seus filhos do que ao próprio Deus. E aqui no título tem o pecado dos filhos de Eli. Aí, começando do versículo 12. Os filhos de Eli eram homens ímpios e não tinham conhecimento do Senhor. Era costume dos sacerdotes com o povo que, quando alguém oferecesse um sacrifício, vinha o criado do sacerdote enquanto cozinhava a carne, trazendo à mão um garfo de 3 dentes. Aqui, continuando, meus irmãos, aqui era costume do sacerdote vir com um garfo e tirar a parte da carne a qual era destinada ao sacerdote, ao qual Deus havia separado a parte que era destinada ao sacerdote. Então os filhos de Eli aqui eles vinham, metiam o garfo e tiravam o melhor, a parte que era para Deus, a parte que era para ser sacrificada e queimada para o Senhor. Então eles tiravam a parte melhor para eles. E o povo reclamava, falava com Eli, e ele não acreditava, ele acreditava mais nos filhos do que no povo. E continuando, a partir do versículo 17, e era, pois, muito grande diante do Senhor o pecado dos jovens, porque os homens menosprezavam as ofertas do Senhor. Eles, como sacerdotes, como sucessores do Pai, eles menosprezavam as coisas de Deus. E Deus havia alertado a Eli, continuando. Mas Eli era muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam com todo Israel, e como dormiam com as mulheres que velavam a porta do tabernáculo de reunião. Aqui aquelas mulheres que iam lá para a porta do tabernáculo
para ficar lá zelando, né? Cuidando das coisas. Eles seduziam aquelas mulheres e as dormiam com elas, fazendo elas se prostituírem, levando elas à prostituição e eles mesmos se prostituindo. Como isso poderia acontecer? Se eles eram sacerdotes, eles deviam ser exemplo para o povo. E eles estavam levando o povo ao pecado. E lhe disse: por que fazei coisas semelhantes? Porque ouço de todo esse povo vossos maus procedimentos. Aqui ali falando com eles. Não, meus filhos, pois não é boa fama a que ouço de vós, visto que fazeis o povo pecar. E se o homem peca contra o juiz, o julgarão. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas eles não ouviam a voz de seu pai, porque o Senhor resolveu fazê-los morrer. Deus já tinha decretado o fim deles. E havia alertado Eli, mandado um profeta falar a Eli sobre o procedimento dos filhos, mas ele não tinha, parece que não tinha força ou honrar, como o próprio Senhor falou, que ele honrava mais os filhos do que a Deus. Não é? E continuando, a partir do versículo 29, e aqui é Deus falando com ele. E honrais teus filhos mais que a mim, engordando-vos do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Está vendo? A porção que era para Deus, a porção que era para ser sacrificada, queimada como oferta ao Senhor, eles iam lá e roubavam do Senhor, tiravam na força. E o povo falava, mas Eli não tomava providência nenhuma. E isso lhe custou muito caro. E continuando, a partir do versículo 3, do capítulo 3 do versículo 10. E veio o Senhor e parou e chamou, como outras vezes. Aqui Deus veio e falou com Samuel. Samuel nessa época era jovem. E estava no templo servindo ao Senhor aos cuidados de Eli. Não é que aí eu vou fazer um outro vídeo contando a história de Ana e como Samuel nasceu. E naquele dia eu cumprirei, aqui é Deus falando a Samuel, o que acontecerá com os filhos de Eli. E naquele dia eu cumprirei contra Eli todas as coisas que eu disse sobre sua casa, do início ao fim. Mostrarei eu e julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele sabe, porque seus filhos blasfemam contra Deus, e ele não os impediu, é Deus reclamando. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe seria expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta. Deus estava falando aqui para Samuel falar para ele, porque Deus já havia enviado um profeta antes, para alertar, antes mesmo de Deus falar com o próprio Samuel, para alertar sobre a conduta dos filhos de Eli. E Eli não tomou providência nenhuma, e eles continuaram fazendo as coisas erradas lá no templo. E veio as consequências. Aí Deus foi e agora chamou Samuel, como Samuel vivia lá no templo com Eli. Só que Deus falou com Samuel, não foi mais para alertar Eli, mas para falar para ele a sentença que já estava decretada sobre ele e sobre os seus filhos. Isso é muito sério, isso lhe custou-lhe a vida, porque houve uma guerra entre os filisteus e os israelitas, e eles, os filhos de Eli, roubaram a arca, tiraram a arca à força do templo para levar para a guerra, mas não teve jeito. Deus permitiu que os filisteus os vencessem e tomassem a arca dele, e os filhos de Eli foram mortos na batalha. E Eli estava em cima do muro da cidade de Siló, esperando a notícia, né, da guerra, como os israelitas tinham saído. Então, um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, que escapou da guerra, veio dar notícia e disse que a arca tinha sido levada pelos filisteus e os filhos dele haviam sido mortos. Nesse momento, Eli estava sentado numa cadeira e era um homem muito velho e gordo e já estava cego, então ele caiu para trás, né? Caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. Esse foi o resultado, meus irmãos, de pais negligentes
que não educa os seus filhos, não ensina os princípios a eles. Pais que parece que tem preguiça de exercer o seu papel. Deus colocou nós no mundo e permitiu que tivéssemos filhos para cuidarmos. E Deus nos deu um papel a cada um, ao pai, à mãe, para educarmos, ensinarmos, direcionarmos esse jovem, desde que nasce até o último dia que ele sai de casa. Nosso trabalho é preparar nossos filhos para a vida adulta, preparar nossos filhos para as coisas que vão acontecer com eles no mundo. Porque dentro das nossas casas a gente protege, mas vai chegar o dia em que eles vão ter a própria vida deles. Eles vão ter as próprias famílias deles. E eles têm que estar preparados para saber como agir, para saber como educar um filho que eles vão ter, para saber como sustentar uma casa, a responsabilidade para o homem de ser um chefe de família, para a mulher de ser esposa e mãe. Então, o trabalho dos pais, das mães, é preparar filhos e filhas para que estejam prontos para a vida adulta. Para quando chegar no meio na sociedade, para saberem lidar com os problemas que vão enfrentar. Enquanto está dentro da nossa casa, a gente protege de tudo que a gente pode, mas tem coisas que a gente não pode controlar. Na verdade, tem coisas que aí é só com Deus. Então, aquilo que a gente não pode fazer por eles, a gente se pega com Deus, entrega a eles, consagra eles ao Senhor, e o Senhor os livra de coisas que a gente não pode. Mas aquela responsabilidade, aquela parte que Deus destinou a nós para cuidarmos dele, é de nossa inteira responsabilidade. Nosso trabalho é o quê? É educá-los, alimentá-los, colocá-los na escola. Se eles têm dificuldade de aprendizagem, procurar entendê-los, ajudar com as tarefas da escola em casa, coisa que as maiorias hoje não fazem, porque fica a maioria nos celulares e entrega os filhos para os outros. Ou o filho chega da escola, os pais não vão mais na mochila da criança ver se tem dever de casa para ensiná-los. Não tem paciência de sentar com a criança e ensiná-los, que estão distraídos em celulares. Aí quando a criança está querendo atenção, o que é que a maioria faz? Dá um celular na mão da criança, é como se desse um mundo, uma porta para o mundo, uma porta para o bem e para o mal. Um celular é uma porta para o mundo, para o bem e para o mal. E você dá isso a seu filho e larga ele lá para quê? Para que ele não te incomode. Para que ele não te distraia naquilo que você está fazendo, naquilo que você está tendo prazer em fazer. É sua responsabilidade, meu irmão. Educar. Você vê crianças tão mal educadas, onde dois adultos estão conversando e a criança se mete no meio. Não tem um senso de respeito. E você não vê o que mais deixa as pessoas indignadas, as pessoas realmente que educaram os seus filhos corretamente, é você ver isso. Você não vê os pais reclamar os filhos, chamar atenção. Hoje não se castiga mais o filho. A própria palavra diz que é para você ensinar a dar o pão, mas também dar o castigo. O próprio Deus manda que você dê uma correção do seu filho. A maioria não entende a palavra ou tem preguiça, acha, como eu já vi gente dizer, que a vara que é citada na Bíblia é a palavra, não é. Deus manda você castigar com a varinha mesmo. Ninguém está falando aqui para espancar criança, Deus o livre. Mas dá limite. Minha geração, todos nós tomamos pancada de cabo de vassoura,
de reiozinho tirado no mato assim, nas canelas. E isso nos matou? Não, pelo contrário, minha geração, eu acho que é a última de homens verdadeiros. E salve algumas exceções depois de mim. Graças a Deus, eduquei meu filho é um homem. Eduquei do jeito que eu fui educado, com rígido. E hoje, graças a meu Deus primeiro, e a educação que eu dei a ele, hoje ele é um homem, já é casado. Graças a Deus, minha filha é uma mulher de bem. Porque se a gente não botar limite, não impor limite ao jovem, com tanta facilidade de coisa ruim que existe hoje com a internet, eles se perdem. Porque a facilidade de conseguir hoje as coisas para o mal é fácil demais. Agora, conseguir as coisas hoje para o bem, dá trabalho e é difícil. Por isso que temos que estar atentos à educação dos nossos filhos, ensinar princípios. O que a gente vê hoje aí é criança gritando com pais, é crianças batendo na cara do pai. Não é criança grande não, crianças aí 7, 8, 9, 10 anos, adolescente enfrentando os pais. E cada vez vai ser pior, porque o princípio do fim está chegando. Tudo isso aí, Deus alertou. Está na Bíblia, em Apocalipse está tudo isso. Onde pai se voltaria contra filho, filho contra pai e vice-versa. E se a gente não dá uma educação hoje rígida, com limite a uma criança, quando ele se tornar um adulto, vai querer bater nos pais. Não vai respeitar ninguém. Hoje as crianças que a gente vê aí, a maioria, envergonham os pais. Só que os pais, eu acho que estão tão a mente cauterizada que acham normal. Hoje, quando a criança comete um erro, qualquer coisa, hoje não se pega e bota lá de castigo, tira aquilo que ele gosta, como se fazia antigamente. Hoje usam a psicologia do peça desculpa. Peça desculpa. As crianças hoje as crianças são inteligentes, elas associam, peça desculpa e está tudo bem. Então cada vez mais ela vai fazer coisa errada e vai usar desculpa como justificativa para o erro. Eu vou pedir desculpa, não vou apanhar, não vai acontecer nada comigo e eu continuo fazendo errado. Porque basta só eu pedir desculpa. Aí quando chega na vida adulta, quando cresce, que sai para o mundo, que a desculpa não vai funcionar. A desculpa no mundo não funciona, porque o mundo é cruel. Lá no mundo as coisas é diferente. Se você não ensina seu filho como funciona o mundo, a sociedade lá fora, ele vai sofrer. E a culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é da maioria das pessoas de uma criança se tornar um adulto destrutivo. Porque não teve limite. Você vê muitos aí, filhos de pessoas ricas, que têm tudo, e vão para as drogas. Porque eles têm tudo, nunca tiveram que suar para saber quanto custa aquilo que ele veste, aquilo que ele come. A gente tem que ensinar princípios às crianças, o valor das coisas, quanto custa cada quilo e o sacrifício que foi feito para aquilo ser adquirido. Para ele crescer valorizando todo o esforço dos pais, para ele crescer fazendo os próprios esforços para conseguir suas próprias coisas. Então, meus amigos, uma sociedade forte depende de um núcleo familiar forte. Você vai ter adultos fortes que vai saber lidar com situações difíceis da vida quando você tem pais fortes
que ensina princípios, valores, ensina o valor o preço de cada coisa e o sacrifício que é empregado naquilo para se adquirir. Ele vai crescer admirando seus pais e valorizando o sacrifício que foi feito para que eles crescessem. Mas quando se cria crianças fazendo todas as vontades, mimando, se tornam adultos destrutivos que vão destruir o próprio núcleo familiar e vão se autodestruir. E a culpa é sua. A culpa é do pai e da mãe que não souberam educar o filho. Deus vai cobrar de vocês. Deus não vai cobrar da criança nem do adulto. Vai cobrar de vocês. Parte de toda a culpa vai ser sua. Quando se educa a criança com todos os princípios ao qual devem ser criados, quando chegam à vida adulta, Deus não imputa nada de culpa a vocês, porque vocês fizeram tudo que estava ao seu alcance para que essa criança se tornasse um adulto diferenciado. Se ele se perde lá, a responsabilidade já é dele, não é sua, porque você fez tudo aquilo que Deus pediu e ensinou que você fizesse. Mas quando você é um pai negligente, uma mãe negligente, quando essa criança crescer e se tornar um adulto destrutivo, que se perder, parte da culpa é sua. Parte da culpa é sua. Deus vai atribuir, vai cobrar de você. Porque você não fez o seu papel. Você não fez aquilo que Deus mandou que você fizesse. Você honrou mais seus filhos, amou mais seus filhos do que ao próprio Deus. Quando não damos limite a nossos filhos e criamos a maneira que achamos que é certa, sem limite nenhum, com amor exagerado, então você tirou Deus do lugar e botou seus filhos. Você amou mais seus filhos do que amou a Deus. Porque quem ama a Deus ama a disciplina. Quem ama a Deus ama princípios. Quem ama a Deus, mesmo doendo o coração, vai corrigir seus filhos. Vai castigá-los quando for necessário, para quando se tornarem adultos, sejam adultos responsáveis, adultos que sabem lidar com situações difíceis, adultos que vão cuidar da sua própria vida, adultos que vão amadurecer e ter suas próprias famílias e saber cuidar também. Seja exemplo para seu filho. Seja exemplo para sua filha. Amor demais estraga o ser humano. Tudo que é demais estraga o ser humano. Até amor demais, sem limite, sem disciplina, estraga o ser humano. O único que a gente tem que amar demais é a Deus. Esse sim. Então saiba criar seu filho, porque a criança que você está criando hoje, educando hoje, é o adulto de amanhã. E a maneira que você educa seu filho vai determinar o futuro dele, quem ele é e o que ele vai ser no futuro, na vida dele. Por isso, meus irmãos, pense bem antes de botar um filho no mundo. Porque dá trabalho e é caro. Mas é uma bênção para aqueles que sabem criar. Espero que esse vídeo venha nos trazer uma reflexão de como está sendo criado as nossas crianças, porque criança significa o futuro de uma nação. E se não criarmos homens e mulheres fortes, a nação se autodestrói. Então, vamos amar, mas com responsabilidade e criar
com responsabilidades. Não transferindo para os outros uma responsabilidade que é nossa. Não transferindo para a escola, nem para os avós. Avô é para pegar o neto, botar no braço e brincar. Não é para ficar com o neto enquanto você vai para a balada. Não é para ficar com o neto enquanto você fica lá em sua casa dormindo à tarde porque tem preguiça de educar seu filho e porque a criança faz barulho. Você leva para casa dos avós para se livrar. Não. Essa responsabilidade é sua. Então, meus irmãos, esse foi mais um vídeo. Espero que goste. Compartilhe. Deixe o seu like aí. E até um próximo vídeo. Querendo o Senhor Jesus.